Obrigada pelo carinho, pela recepção desse grupo, desta casa, e o que a gente sempre solicita quando iniciamos estas reuniões de reflexões em torno da mensagem espírita é que continuemos sendo abençoados pelos esforços que estamos fazendo, a fim de que, mais do que ouvir e pensar um pouco, possamos absorver, captar algum aspecto que venha nos ajudar a desenvolver as nossas capacidades de lidar conosco, os nossos desafios íntimos, de lidarmos com o outro, com esse processo do existir, do desenvolver. E, assim, esse grupo, como o grupo que eu faço parte aqui na Casa de Luz e Amor, tem a Joana de Ângeles como uma orientadora. A proposta da Joana é que a gente possa despertar a nossa consciência espiritual e desenvolver uma vida de profundidade, de sentido, de significado, né? Que a gente possa entrar no processo de olhar fundo em nós, esse autoconhecimento e também descobrimento da nossa realidade, de dimensões que nós possuímos, descobrimento de potenciais que precisamos desenvolver e aqueles que já estão em desenvolvimento, a gente possa incrementar mais. Então, a Joana, ela inspirou diversas células pelo Brasil, onde as pessoas possam se encontrar e se trabalhar intimamente, se desenvolver intimamente. Então, eu me sinto à vontade, confortável com este grupo, porque, no final das contas, fazemos parte, como ela mesmo falou, e está no filme sobre Divaldo Franco, né? Ela dizendo, nós temos uma família numerosa que precisamos cuidar. Então, fazemos parte da família da Joana de Ângeles. Olha que bênção, né? Então, nós temos aí a tarefa de hoje, vocês elegeram o livro Plenitude e o segundo capítulo, que vai tratar sobre o sofrimento. Mas ela propõe, nesse capítulo, a análise do sofrimento. A gente pode aqui pensar que ela vai fazer uma análise do sofrimento, e ela até faz. Mas é mais do que a análise que a Joana faz sobre o sofrimento. O que ela está propondo é que a gente possa perceber qual a análise que nós fazemos sobre o sofrimento. Até porque, na compreensão da Joana, dependendo da nossa análise, este sofrimento pode ser a escada de erguimento, de crescimento, ou um aprisionamento, um transtorno. Então, é importante, quando nós formos refletir aqui juntos, se vocês até me recordam, por favor, eu vou falar por um tempo, depois o grupo vai estar aberto a discutir, a refletir sobre o tema, não é isso? Então, eu devo ter aí mais ou menos uma meia horinha próximo disso, para depois a gente ter essa abertura, não é isso? Então, o que a Joana está propondo é que possamos olhar para nós e perguntar a cada um faça a sua pergunta. Como você vê, como você analisa, como você pensa o sofrimento? Porque disso depende a maneira como você vai lidar com este sofrimento, se este sofrimento vai te libertar ou ele vai te aprisionar. Então, esse é um capítulo muito especial, muito interessante, e, como tudo na Joana, com profundidade e propondo que a gente vá mais a fundo, né? Que a gente possa penetrar na nossa intimidade, se olhar no próprio espelho e enxergar as nossas condições. Até porque o caminho vai começar a partir
desse diagnóstico, de onde eu me encontro, como eu encontro, para poder, então, desenvolver todo um trabalho para chegar aonde eu pretendo chegar, ok? Vocês me desculpem, eu estou um pouquinho alterada aqui, não sei se é resfriado, mas de vez em quando eu vou tossir, né? Faz parte, eu tenho que caminhar com as minhas questões de dor, né? Que deve estar ensinando aí para mim muita coisa. Então, vamos lá, né? Quando a gente vai falar sobre a análise de sofrimento, especialmente tem uma proposta de entender a origem do sofrimento, que a doutrina espírita trabalha tão bem, né? No Livro dos Espíritos, no Evangelho existem capítulos, há um capítulo especialmente dedicado sobre o sofrimento. Bem-aventurados os aflitos. Vamos trabalhar também aí com o Evangelho as causas das aflições. A doutrina espírita, ela propõe que a gente faça um olhar, amplie um olhar, desenvolva um ponto de vista onde tenhamos uma perspectiva sobre a dor. Não estar só olhando de dentro, mas criar a perspectiva é olhar sobre, de uma certa forma, ter um olhar de cima sobre o sofrimento. Quando a gente está sofrendo, uma coisa que a gente não consegue desenvolver muito bem é essa perspectiva de indagar, de olhar para a dor. A gente apenas sente, a gente sofre. Mas é interessante que, além de sofrer, a gente possa ter um olhar, uma perspectiva sobre este fato, sobre esta dor. E é o que a espiritualidade sempre nos instrumentaliza com as suas mensagens, com as suas orientações, com os seus ensinamentos. Quando a gente tem essa perspectiva do ser espiritual, da imortalidade e das diversas experiências no corpo material, envergando personalidades as mais diferentes, em diferentes funções, em diferentes papéis, em diferentes condições, influenciado por diversas culturas, com limitações em alguns pontos, com possibilidades maiores em outros, nós vamos transitando por experiências. E essas experiências vão nos ajudar a criar, né, uma formatação sobre esse ser que somos, sobre a nossa individualidade. Vai trazer características muito particulares que vão constituir a nossa personalidade, a nossa identidade. Então, nós somos seres multifacetados. Pensar que somos um eu único é, sob o ponto de vista espiritual, muito limitador. O eu é como se fosse uma flor, né, de inúmeras pétalas. Há várias dimensões desse eu. E existe dimensões. E esse eu, que eu falo que tem já várias dimensões, que são as diversas características já aprendidas, já verificadas das experiências anteriores, que se somam com as experiências atuais, esse eu ainda por si, embora pareça gigantesco, com uma bagagem imensa, ele é apenas uma fração, uma pequena fração de um ser, de um eu maior, que a Joana, tirando até das filosofias e das psicologias, como junguiana, vai chamar de self. Você pode chamar de self, você pode chamar de eu maior, você pode chamar de essência espiritual, é o mesmo. Então, esse eu pequeno, que é pequeno, mas carregado de influências e de diversas facetas, de experiências que já viveu, de características, ele é uma pequena fração, mas é uma fração importante, porque esse eu, que a gente pode chamar de ego também, né? Ele é uma instância, ele é um mediador, ele é como se fosse um operário. Ele está para
realizar tarefas de crescimento, de aprendizado, e dependendo de ser um bom tarefeiro, um bom aluno, ele vai agregar valores, ele vai aumentar o seu patrimônio. E esse patrimônio muito atende às necessidades da essência espiritual. Esta essência espiritual profunda, ela tem uma inclinação. Essa inclinação básica, ela não vem do livre-arbítrio. Aliás, o único condicionante que existe é que esta inclinação é uma inclinação que a gente não pode mudar, né? Que é um condicionante, que é um imperativo. Essa inclinação é a inclinação para a evolução, para a plenitude, para o progresso imenso, no trânsito infinito das experiências. Disso ninguém escapa. A gente pode até abafar, esconder, adiar, fazer desvios, isso a gente faz e muito, né? Mas é um impulso, se eu posso dizer essa palavra, é uma força, é um poder que impele, que empurra a criatura ao desenvolvimento. Se o ego, através do aprimoramento dele, da elaboração de suas experiências, puder cooperar, facilitar o processo desse ser espiritual que somos, nossa, há aí o quê? Um alinhamento, há aí, né, uma parceria bastante produtiva, há aí uma fidelidade, um companheirismo. Então, a função do ego é atender às necessidades do ser espiritual, é buscar nas suas experiências no mundo material ou no mundo espiritual, porque o ego também não desencarna, né? O fato de desencarnarmos no corpo não quer dizer que o ego não prossegue. Nós temos lá uma personalidade, né? As nossas características nos acompanham, as experiências, principalmente as mais próximas, ainda são muito influenciadoras. Esse ego prossegue. O ideal é que esse ego, quando entra numa possibilidade de ampliar os seus níveis de entendimento, ele possa fazer o quê? Né? Integrar aquilo que é a sua melhor parte a favor do ser espiritual e se preparar para uma nova possibilidade. Né? Então, o ego é como se fosse um trabalhador, um médium, né, da entidade profunda que é o ser espiritual. Então, ele precisa ter o quê? Desenvolver cada vez mais sensibilidade de escutar a si mesmo, os apelos da alma, de discernir sobre aquilo que traz benefício, bem-estar, progresso, daquilo que embaraça, atrapalha, adia este processo. Então, o ego não é uma coisa ruim, como muitos acreditavam. Daí, até a Joana começar esse capítulo falando de Siddhartha Gautama, né? Que é um príncipe. Eu não sei se essas histórias, até que ponto ela tem o dado de realidade e um dado místico, fantasioso, mas conta-se que Siddhartha Gautama, antes dele iniciar o seu processo de iluminação, era um príncipe, e o pai, considerando que deveria zelar por este filho para que ele fosse o mais perfeito, ele colocou muros em torno do palácio e deixou entrar apenas os trabalhadores, os servos, que fossem também a representação daquilo que ele entendia como sendo o mais saudável, o mais jovem, o mais bonito, o mais alegre, de modo que o Siddhartha não conhecesse o lado ruim da vida, as contrariedades e o sofrimento.
Então, ele criou, né, um mundo muito bonito para o filho crescer, porque ele acreditando que o filho imune, né, dos problemas do mundo pudesse realmente se tornar um ser maior, um ser mais feliz, um ser mais rico, né? Mas aí existe, lembra, a essência espiritual, porque esse pai estava a serviço do ego, né? Porque esse ego estava falando apenas dele mesmo, né? Das minhas condições de eu ficar bem, de eu ser melhor, independente do mundo, entende? Então, é centralização no ego. Então, como esse ego estava do pai, né, a serviço apenas do próprio ego e não a serviço da essência, ele não estava captando esse apelo da essência ou se captou de alguma forma a necessidade do progresso, do desenvolvimento, da pureza do ser espiritual, ele entendeu de um modo errado. Tá? Então, o que acontece aí? O próprio menino Siddhartha foi crescendo nesse lugar, nessa situação, mas veio a dor que se chama vazio existencial. Sabe? Uma insatisfação profunda. Olha só, eu tenho tudo e, no fundo, não estou satisfeita. Porque isso não tem nada a ver com a essência. Né? De modo que ele começou a querer, como muitos jovens ainda fazem, pular a cerca, né? Muito da juventude, quando está sempre assim, envolvido com os valores da família, né? Tem um apelo de não sair dos muros e conhecer o mundo. E ele sentiu esse apelo. E aí, uma vez lá, né, ele tentou pedir para sair, aí o pai não conseguiu dizer então não, mas tentou criar uma situação lá fora também, né, que não tinha nada a ver com a realidade, só que escapou, ele não deu conta, não controlou tudo, e apareceu um senhor idoso, e aí que chamou a atenção, né, do Siddhartha, que foi atrás daquele idoso, e aí descobriu o envelhecimento, descobriu doenças, além dos muros, descobriu pobreza, e ele entrou em crise, uma crise muito grande, porque passou a sofrer, a absorver aquele sofrimento. E aí ele considerou, então, que a partir daí ele teria que fazer um caminho totalmente inverso. Ao invés de ficar lá naquele mundo faz de conta, bonito, entrar no mundo da dor. Ele começou a considerar que ele seria melhor e mais puro se ele ficasse no sofrimento. Então, uma vida de infinita pobreza, né, de dor, passando períodos de frio, de fome e tudo mais, e aí atraiu seguidores, e foi nesse caminho, até que chegou um momento que ele despertou e percebeu que também isso não tornaria uma pessoa mais pura. Né? Por isso que vem a ideia do caminho do meio. Né? Então, a Joana fala que com o Buda, e assim como outras filosofias orientais e até mesmo ocidentais antigas, considerava que o ego era um problema. Então, o que a gente tinha que fazer com o ego? Anular o ego. Até mesmo dentro de religiões, mesmo no movimento cristão, né? Essa coisa de anular o ego, né? De submetê-lo à privação, daí os jejuns intermináveis, o silício, né, para poder depurar, né, se machucar, se autoflagelar, esses sacrifícios, colocando tudo no ego, no corpo, a questão. E não é isso. Né? Então, esses excessos também não foram produtivos e, ao contrário, trouxeram grandes tormentos. Aí apareceram outras teorias, como lá na Grécia Antiga, do hedonismo. O que é o hedonismo? Olha, se a vida é uma só, então, vamos aproveitar, né? Vamos buscar a satisfação dos prazeres. E que problema, que nada. Você está com vontade, você vai lá e faz, né? Então, satisfaça, realize-se, tenha prazer, porque a vida é uma só. Vocês percebem, eu falei na Grécia Antiga, mas esse tipo de valor não está ecoando até hoje, né? Do tipo, tempo é dinheiro, né? Vamos lá, corre atrás, né? Esse valor ainda ecoa na nossa cabeça, né? Ecoa no nosso mundo, ainda nos valores da nossa cultura. Então, percebe? Aí a Joana vai fazer, né,
esse ponto, que é um contraponto, de colocar que o ego não é uma essência ruim, não é o mal, mas a postura do ego, né? O trabalho que o ego faz é que pode ser proveitoso em favor da essência, do apelo, das necessidades espirituais, ou não. Ou ele se tornar, ao invés de um servo, né, se tornar uma espécie de quase que inimigo, atuando contrário às necessidades espirituais. Mas isso, gente, ninguém aprende assim, né? Ah, nós já sabíamos e deveríamos ter feito isso muito bem. Não. Ou alguém falou e agora, caramba, entrou aqui na minha cabeça, de hoje em diante, né? Esse meu ego vai servir à essência. Isso não é assim, né? Então, a gente tem um processo de desenvolvimento. Aliás, a natureza é pródiga de trazer para nós exemplos os mais diversos. Veja mesmo o processo da evolução das plantas lá do seu jardim ou da árvore do seu pomar. A semente ela precisa de um tempo, né? Um tempo para germinar e o broto um tempo para se desenvolver até chegar ao ponto mais maduro de produzir flores e frutos. Tudo é um ciclo, é um processo. A nossa pressa é que quer fazer, às vezes, as coisas de uma hora para outra. Então, isso não vai ser realizado de uma noite para o dia. A gente precisa aceitar que há um processo para tudo. E aí a gente entra, né, para o entendimento do que significa aí a dor. Né? O que a dor tem a ver com tudo isso que nós estamos falando? Porque a dor ela é resultado exatamente desse conflito entre o ego e a essência espiritual. A dor é resultado do conflito entre o ego e a essência espiritual. Quando o ego não está a serviço da essência espiritual, vem a dor. Então, a dor é um mecanismo ainda necessário dentro do nosso processo evolutivo. Veja bem, nós ainda não somos árvores para dar frutos, né? Nós somos brotos em desenvolvimento. Então, o broto em desenvolvimento, desde a semente já sofre a ação da pressão da terra, porque sem a pressão da terra, não vai eclodir o seu potencial germinativo. Né? Veja bem a borboleta, né, antes de uma lagarta no casulo. Sofre ali uma pressão, uma tensão, e você não pode rasgar aquele casulo antes que as asas estejam mais desenvolvidas para forçar aquela saída do casulo. Inclusive, forçando aquela saída do casulo, certos elementos químicos vão compor e dar enrijecimento e força para que a asa possa bater depois. Se ela não fizer isso, se você abrir antes, a asa não vai conseguir ter os elementos, os recursos, né, para que ela possa se desenvolver e fazer a sua tarefa. A mesma coisa com a planta. Então, a semente, ela sofre uma pressão no ambiente terreno, para que possa, aí sim, despertar as forças intrínsecas dentro dela. E aí vem o broto. Só que o broto vai lidar com a iluminação, as intempéries, uma série de aspectos. E vai ter que se desenvolver, né, contra os elementos que o forçam, que o pressionam. E é isso, justamente isso, que vai dar, né, com que as seivas mexam-se dentro dela e vai robustecendo, né, os seus galhos até chegar às ramificações, às folhas e tudo mais. Percebem? Dizem que o melhor vinho, que os especialistas, né, na produção de vinhos, não é muito aqui no Brasil, se bem que no Sul tem um pessoal fazendo um grande trabalho. Mas dizem que tem vinhos em regiões da Europa que o melhor vinho é aquele em que eles podam, né, a árvore, né, a vinheira, né, não sei o nome agora, esqueci o nome da planta. Me desculpe, né, mas vocês sabem qual é, né?
eles vão podando de baixo para cima. Então, eles vão cortando galhos e folhas, né, de baixo para cima. E só deixa o ramo lá em cima, mais alto. Por quê? Para que a seiva faça um esforço grande de chegar até lá em cima. E ali, justamente por esse esforço, ela vai dar as melhores uvas. E, por consequência, os melhores vinhos. Okay? Não é à toa que no livro dos Espíritos nós temos lá, né, como no prolegômenos, o quê? Né? A uva, aquela cepa, né, da uva, que já remete aos Antigos Testamentos e ao Evangelho, né, onde o símbolo do vinho tem a ver com depuração espiritual. Percebem? Então, a espiritualidade pega nos elementos da natureza para nos exemplificar que esse processo também acontece conosco. Nós sofremos a poda para que os nossos recursos, as nossas energias, as nossas potências possam se aflorar e ir cada vez mais se expressando até chegar a um nível em que o melhor pode ser produzido. Então, a dor vai acontecer, né, nesse processo para que essa poda traga as potencialidades atualizadas. Se a gente ficar na acomodação, a gente não traz esses recursos para fora. Né? Então, a acomodação é essa vida hedonista. É meu prazer, né? É menos dor, né? Vamos fugir da dor, né? Evitar a dor, e só o prazer, a tranquilidade, nenhuma perturbação, nenhum incômodo, né? Nenhuma insatisfação. Hoje mesmo, no meu trabalho, atendendo alguém, eu estou falando, não da pessoa, estou falando de mim também, porque, gente, eu estou farinha no mesmo saco, né? Eu só, até na hora que eu orei, eu falei assim, que eu possa comunicar uma mensagem que não é minha. Essa mensagem de Joana, da espiritualidade, isso não é uma obra minha, né? Eu estou aqui tentando comunicar e rezando para que eu não prejudique a comunicação, que é possível. Né? Então, gente, o que acontece é que eu estava nesse atendimento e aí a pessoa se sente extremamente só, né? Mas ela entende que, embora seja chato a solidão, ainda é melhor do que se arriscar a desenvolver intimidade com amigos, né? Seja com quem for, porque tem medo de ser contrariada, tem medo de se decepcionar, de não receber aquilo que espera. Olha quantas coisas, né? Então, a pessoa vai, o quê? Eu prefiro a acomodação a correr o risco dos incômodos. Imagine, eu vou ter que lidar possivelmente com decepção, sim, porque as pessoas decepcionam. Eu também decepciono, mesmo não querendo, não é? A gente vai lidar com isso, isso é inevitável. Né? Vamos lidar com contrariedade. Às vezes a gente está com tudo certinho. Nossa, vai vir aí, né? Eu planejei uma viagem no início do ano, estava com tudo, né? Até o dinheiro que eu tinha dificuldade, eu consegui o dinheiro para ir lá para as Serras Gaúchas. E na última hora aconteceu um fato que tirou toda a possibilidade de a gente viajar. Né? Foi uma puxada de tapete daquelas. Imagina, você sonhou com isso e chegou naquela hora, aconteceu um fato, uma coisa inesperada, absurda, que não se podia ter imaginado e cortou a possibilidade de viajar. Né? Então, a vida, às vezes, traz isso. Aí a gente pensa assim, olha, nós espíritas, né, sabendo de existências passadas, de causas anteriores das aflições, vamos, né, pensar o seguinte, olha, possivelmente, quantas frustrações eu não causei a outro, quantos danos eu não causei por ter tirado sonhos, né, de ter atrapalhado a vida de alguém. Possivelmente. Mas a gente tem que ter cuidado para não trazer a perspectiva pequena sobre isso, e sim ampliar a perspectiva. Né? Isto não é para me punir, não é a lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Você fez, agora você vai levar na mesma moeda. Não. Embora eu, por minha necessidade de aprendizado, atraia essa experiência. Né? Se eu estive num excesso
que infligir o outro, não tive limites e trouxe inconvenientes à vida de alguém, é lógico que eu preciso aprender a estar naquele lugar para desenvolver a empatia. Eu sei o que isso significa, quando se perde, quando se é frustrado. Entende? Então, a ideia não é punir, é que você desenvolva a empatia, que você perceba o sentido, o significado daquela dor, e aí você não venha querer causar ao outro e nem a você mesmo. Então, o processo da dor, ele desperta como um grande educador, na perspectiva espiritual. De modo que, voltando um pouco, que eu já andei aqui na reflexão, e eu preciso deixar um tempo para vocês conversarem um pouco, né? Que, voltando aqui, talvez eu não tenha concluído, o conflito entre o ego e a essência. Por que ele se dá? No próprio Livro dos Espíritos, a espiritualidade responde a Kardec que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Isso quer dizer que, na essência espiritual que somos, né, há ali um sentido moral. Esse moral não é a moralidade social que a gente conhece sobre o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, o que o papai vai gostar, a mamãe não vai gostar, o que o presidente, o que o dirigente, o que o religioso, o que Jesus. Não é esse tipo de moralidade, não. Né? Quando fala de moral, nas leis de Deus, essa moral aí, inscrita na nossa intimidade, na profundeza do nosso ser, é todo aquilo que vai nos direcionar e levar ao caminho de estarmos alinhados com as leis divinas do amor, do bem, do progresso, do trabalho, né? Da fraternidade, tudo isso. E isso é uma coisa tão natural, mas a gente ainda não despertou. Daí as experiências para despertar esse processo. Então, esse código moral maior que ultrapassa, né, o tempo, que ultrapassa os valores da nossa cultura, porque o que era certo numa época pode não ser hoje. Exemplo, algum tempo atrás, século passado, né, e tal, mais até, era natural a escravidão, né? Inclusive, muitos religiosos, muitos cristãos iam para a igreja orar e chegavam em casa e tinham os seus escravos. E além de escravizar, né, parecia natural ter total controle sobre a vida daquelas pessoas. Para aquela época, para aquela moralidade, isso era né? Não parecia errado. Como não parecia errado na época de Roma, jogadas hoje não sei, alegria de prazer. Para aquele momento, isso parecia perfeitamente certo. Então, vejam bem como que mudou, né, a cultura, graças a Deus, ainda precisa mudar muito, é verdade, né? Porque ela é relativa, tem mais a ver com as nossas características não desenvolvidas, né? Nossos modelos, essas ultrapassam. Mas essa que a gente carrega, ele é eterno, ele não vai mudar nunca, não importa. Se está, né, quando o Homo era em pé, nesse momento, num outro planeta, seja ele desenvolvido, subdesenvolvido, seja o que for, ele não vai mudar. Esse código vai se manter. Né? Então, quando você tem algum sentimento, alguma atitude, algum comportamento que afasta-se dessa regra, dessas leis morais, aí vem a dor, é acionado o mecanismo da dor. Então, a origem da dor está aí, nesse conflito entre o ego, que às vezes ele quer esquecer alguns pontos, né? E se robustecer e os meus interesses primeiro. Okay? Então, quando a dor vem, ela não é para punir, ela é para corrigir. Corrigir não no sentido de, né, colocar um cabresto, mas corrigir no sentido de trazer você
para esta corrente, para esse fluxo benéfico, para esse desenvolvimento, que vai gerar, sim, paz, satisfação, mas de natureza espiritual. Gente, nada melhor do que ter paz de espírito. Muita gente tem até muitas coisas aí no mundo. Tem a beleza física, a juventude, o dinheiro e a fama, mas não tem paz de espírito. E muitas, e talvez até algumas, em algum momento, doariam tudo para ter essa paz de espírito. E tem até gente que doa, né? Recentemente apareceu aí um milionário que doou todo o seu dinheiro às obras assistenciais, né? Então, assim, igual a Siddhartha Gautama, naquele universo bonito que o pai criou, né? Então, gente, tem muito mais a falar, mas se deixar, eu estou empolgada e vou aqui falar até não acabar mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma parada e aí, instigada, né, pelos debates, a gente pode trazer mais alguma coisa, produzir alguma coisa juntos, tá bom? Muito bem. Obrigado, Ivonete, pelo estudo. Amigos, então agora a gente abre os debates, os comentários, e ao final dos comentários, eu retorno a palavra da Ivonete para o parecer aí final, tá? Quem quiser perguntar, por favor, só por falar.